Muito bem. Eu vou iniciar assim que eu me surpreendi quando cheguei na casa, me emocionei bastante, porque quando se fala que há um grupo que está se reunindo numa garagem, as pessoas não têm ideia, né? Nós não temos ideia de como é este grupo, né? De como é que funciona essa casa. Eu vou só colocar bem rápido para vocês que hoje em Agrolândia existe uma casa espírita federada e essa casa também iniciou na garagem da casa da minha mãe. E nós, eu e o meu ex-companheiro, é que iniciamos essa tarefa lá. E hoje essa casa existe, essa casa, vamos dizer assim, está de pé, tanto que é federada. E Agrolândia, que é uma cidade bem pequenininha, ali perto de Rio do Sul, tem estendido vamos dizer assim, essa luz, né, no coraçãozinho daquelas pessoas que fazem moradia naquela cidade. A maioria são luteranos, né? A gente sabe que essas cidades, para implantar a doutrina espírita, tem que passar por uma porta bem estreitinha. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque as pessoas que eu já conhecia já fazem parte do coração da gente, né? Então, assim, só para deixar bem claro, eu tinha 17 anos quando a mediunidade manifestou dentro de casa. Eu não sabia nada de espiritismo. E foi ali que eu iniciei, através do mentor espiritual, que eu iniciei a estudar, porque ele falou assim, vai estudar a doutrina. Mas eu fiquei 7 anos trabalhando dentro de uma casa de Umbanda, com o preparo de Mãe de Santo. Na época, eu tinha 17, 18 anos, eu dirigia a casa. Então, a gente sabe que essa tarefa que nós desempenhamos aqui, todos nós, né? Porque todos nós, de uma certa forma, somos médios. Essa tarefa já foi uma escolha ou foi oferecida para nós lá do outro lado da vida. Que vocês possam dar continuidade a essa tarefa junto desse espaço que hoje está acolhendo a gente aqui tão do quentinho, mas eu tenho certeza que isso aqui vai se expandir. Certeza absoluta. Porque o coração de vocês aqui, o calor humano de vocês, né? A força de vocês, com certeza vai fazer com que essa casa cresça. Tanto no espaço físico, quanto vamos dizer assim, né? De âmbito espiritual. Porque a gente sabe que nenhuma casa, nada se forma aqui no ambiente material se não começou lá do outro lado. Quer dizer, houve toda uma preparação lá e ninguém se agrupa também ao acaso, né? Pessoas não se encontram, não fortalecem laços, né? Por acaso. Eu sei porque eu já vivi isso desde jovenzinha. Então, vamos estar onde somos chamados, tá? Eu quando quando a gente veio viajando para cá, porque na realidade não passa de uma viagem, né? Eu vinha pedindo só uma coisa para a espiritualidade, que a mensagem que eu trago hoje, que a minha palavra, né? E com certeza intuída pelo mundo espiritual, possa, vamos dizer assim, né? Ser de incentivo, ser de força para todos nós. Eu sei que vocês têm como roda de conversa, então podemos conversar. Porque esse tema eu já falei em outro ambiente espírita e gostaria de trazer para nós conversar um pouquinho hoje, então. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas tende bom ânimo. Essa força que nós necessitamos, né, para acordar todo dia nesse corpo físico, que como eu vejo a maioria é tudo gente já um pouquinho mais madura, né? Tem poucos assim que estão no corpinho jovem ainda, né? E o quanto a gente tem que ter força para acordar de manhã e dizer assim, mais um dia, né?
de labuta, mais um dia de luta, mais um dia de enfrentamento nessa jornada terrena. Que a gente sabe que essa veste, ela simplesmente é esse uniforme que nós usamos aqui na Terra. E que nós não somos esse uniforme. Nós somos muito mais que isso, né? Filhos de um Pai bom, como ensinou Jesus, amoroso, que sempre vai nos dar a oportunidade da gente fazer um recomeço. E esse recomeço, para alguns, é muito mais árduo do que para nós, que estamos aqui sem uma cadeira de rodas, sem, né, com falta de membros. Com certeza, para nós, esse momento é um momento grandioso, principalmente aqueles que já chegaram num certo tempo de idade, né, mais até que eu, nesse momento, e estão todos aqui caminhando, respirando, né, podendo ainda dar umas puxadinhas de orelha assim na família, né? Podendo já passar tudo isso que a gente vem aprendendo dentro dessa doutrina grandiosa, dentro desses ensinamentos que só faz a gente crescer, crescer e crescer. Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. E é nesse momento da prática que as lágrimas escorrem, né? É nesse momento da prática que nós vamos fazer a superação que nós necessitamos fazer para estarmos melhor aqui. E como a gente desconhece a hora da partida, a hora do retorno, porque a gente vai dormir, nunca sabe se vai acordar, né? Independente de idade. Então a gente tem que estar sempre preparado, vivendo em cada momento, né? Em cada momento da existência, dando o melhor, fazendo o melhor, porque a gente não sabe se vai acordar aqui. Selma, dá licença, desculpe te interromper, mas era possível desligar aquela televisão lá? Claro. Porque a luz está muito forte para nós aqui. É que eu não estou vendo nada, né? Eu vou pedir licença para também tirar um pouquinho Obrigado. Isso aqui. Que começa esse calorzinho dos corpos assim, permutarem. Então, eu busquei, quando eu peguei esse tema, na época que eu montei esse rascunho, eu achei algumas definições diferentes. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Aí eu fui procurar na tradução de Haroldo Dutra, que esse ser é um ser que a gente sabe, né? Iluminado, que veio trazer muita luz para nós. E lá na tradução está: no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Não deixa de ser a mesma coisa, mas com uma palavra assim, diferente, né? Então eu achei bem interessante trazer. Aí a gente se pergunta, né? Quem nesta vida terrena não passa, ou seja, passou ou vai passar por tribulações? Quem? Quem que pode dizer aqui que chegou numa certa idade, dizer assim, não, a minha vida transcorreu tudo certinho, tudo direitinho, né? Eu vi na família, naquela família que me abraçou, naquela família que aqui a gente vive em união, vive em paz. Então a gente sabe que tribulações no mundo é para todos nós. Todos nós que renascemos no planeta Terra ainda vamos vivenciar essa experiência humana com muita tribulação. Ora aqui, ora acolá, e com variações diversas, não é? Se alguém quiser pode falar, tá? São as problemáticas que a gente sabe com saúde, lutas em família, desencarne de pessoas queridas, perda de emprego, né? Só para a gente, vamos dizer assim, ó, raciocinar um pouquinho, né? Saúde. Quando eu cheguei aqui, o nosso irmão veio falar o que ele passou hoje, né? Que ele precisa fazer um exame de carótidas. Eu estou esperando o neurologista, que é especialista de coluna, porque eu sou aposentada por invalidez. E o meu pescocinho não tem mais o que fazer. E eu estou assim já amarrando há muitos anos. Então, quem não tem problema de saúde, né? Ora,
A gente acorda com uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, e a gente sabe que essa juventude hoje vão estar pior que nós, infelizmente. Por quê? Porque nós éramos muito mais ativos, né? E a juventude hoje está trabalhando muito mais paradinho, vamos dizer assim, né? Principalmente quem trabalha na frente da tecnologia, de um computador, né? A gente sabe que já está aí gerando bastante problemática. Outra coisa que ele fala aqui, né? Lutas em família. Ah, meu Deus. É segundo a espiritualidade desse cadinho reparador que nós renascemos. Luta e luta e luta, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a conviver com aqueles que não estão dentro da mesma evolução, dentro das mesmas ideias, né? Dentro das mesmas teorias, vamos dizer assim, principalmente até mesmo na área religiosa. Eu, na família, só tenho uma irmã que é espírita, os outros só são pedintes de socorro. Eu digo que sou pedinte de socorro. Minha mãe já desencarnou e ela, pode-se dizer, eu a considerava espírita. Mas assim, eu tenho uma irmã evangélica que sempre foi uma grande luta para mim, né? Que é hoje que cuida do meu pai e de um irmão deficiente que eu tenho. Então, quem não tem luta, né? Então, quando nós aprendemos a respeitar o outro, a olhar para o outro como ele é, a aceitar o outro dentro da sua convicção religiosa, dentro do seu aprendizado de vida, dentro daquilo que ele já alcançou dentro dessa sua evolução, quando nós aprendemos isso, isso só faz bem. A gente vive muito bem. A gente aprende muito com o outro. Eu sei porque quando eu estou lá em Agrolândia, que eu converso com essa minha irmã, um dia chegou uma senhora e eu comecei a falar de Jesus e ela ficou meio que me comendo pelas beiradas, com medo que eu falasse alguma coisa. E nós falamos a mesma língua, a mesma linguagem. Eu tenho um neto que hoje a família do meu neto, que é separado do meu filho, é Jeová. E eu passo uma luta muito grande. Por quê? Porque tudo que vem de mim, infelizmente, não é legal. Não é benéfico, não é aceito. Porque eu sou espírita. E quantas lutas mais, né? Quantas lutas. Eu conheci uma pessoa muito especial na minha vida, que é o pai dos meus filhos. E ele foi criado pela avó. E ele sempre dizia, e eu não tive muito contato, não cheguei a conhecer ela, mas ele falou para mim assim, ó, que ele ficou muito assustado depois que ela faleceu, que ela desencarnou, que começaram a família que se dava tanto, que era tão unida, brigaram até por causa dos talheres dela. E a gente sabe o quanto é ainda, né? Quanto o material influencia em nós e influencia nas nossas vidas, porque a gente ainda não sabe desapegar. Aí vem outra coisa que é a perda, né? Tanto perdas materiais que atormentam os nossos corações, mas mais ainda essas perdas que para nós que já temos conhecimento não é uma perda, mas para a maioria ainda é uma perda. E lidar com essas perdas com seres amados e queridos, não é? Principalmente um neto, um filho, esses corações mais próximos, né? É muito dolorido ainda, mesmo para nós espíritas. A gente, com todo o conhecimento, a gente sente falta, né? A gente vai sentir falta daquela presença, daquele toque, de estar ali, né? Naquele contexto de vida. Jesus afirma que neste mundo teremos aflições. E à medida que nós vamos buscando conhecimento, se vai aprendendo que a reencarnação nos dá a oportunidade de nós nos reajustarmos perante a lei divina e de fazermos hoje a diferença para o amanhã. Olha só, esse conhecimento, né? O conhecimento dessa lei da reencarnação.
que nos consola, que nos reconforta, que sabe que nós vamos nos reencontrar, que sabe que... Porque não adianta a gente ficar sofrendo pelo ontem. Nós temos que trabalhar hoje, né? Trabalhar hoje. Fazer esse movimento em nossas vidas hoje, para o amanhã, para esse retorno e para a nossa programação vindoura, né? Porque a gente não sabe quanta coisa que a gente pode programar. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu tenho problema de ficar de pé, mas eu prefiro ficar de pé. Pode tirar essa cadeirinha daqui para mim. É que ela está massacrando a minha perna, que infelizmente, essa perna aqui só prótese. São as provações, são as lutas, né? Quando ele afirma que venceu o mundo, estava nos informando que a verdadeira batalha a ser vencida é aquela que nós travamos diariamente conosco mesmo. Somos nós. Lutando contra as paixões inferiores e os arrastamentos de baixo nível de inferioridade que ainda permanecem em nós. Porque a nossa luta maior não é o que está ao nosso redor, é o que está aqui dentro. Não é? Como nós falamos, a dificuldade de aceitar o outro, a dificuldade de convívio, a dificuldade, às vezes, de dizer que ama, não é? Porque eu ainda não consigo perdoar. Eu não consigo porque eu não esqueci, né? Então, segundo ele, né? Ele afirma que venceu o mundo e ele estava nos informando que a verdadeira batalha está aqui, é em cada um de nós. É vencer ainda as nossas imperfeições, os nossos vícios, que só nós sabemos. É ele e nós. Só nós sabemos. O quanto essa luta interna, ela é dolorosa. Ela é sofrida, e a gente vai ganhando idade, vai amadurecendo, vai entrando numa compreensão, mas brigando, nós damos continuidade a essa briga íntima, que é vencer essas tendências que nós ainda trouxemos, é vencer essas dificuldades que ainda dói, que ainda fere, que ainda machuca. Eu esqueci de perguntar para vocês quanto tempo que eu tenho. 1h30, mais ou menos. Até as 9. Até as 9. Vencer o mundo é bem diferente. Olha só que colocação linda essa aqui, ó. Vencer o mundo é bem diferente de vencer no mundo. Vencer o mundo é bem diferente de vencer no mundo. Vencer o mundo é vencer as nossas lutas aqui, as nossas lutas humanas. E vencer no mundo é vencer a nós mesmos. E essa luta é diária. E essa luta ninguém foge. Hoje eu estava conversando com uma amiga, com a companheira, que ela faz moradia, não junto com nós, mas no mesmo espaço, em cima. E nós estávamos ontem à noite fazendo o nosso Evangelho no Lar. E conversando a respeito disso, ela fez uma leitura primeiro do Pão Nosso. Aí ela fez umas colocações a respeito da leitura e disse: querida, nós não temos por onde fugir. Quando nós temos um diagnóstico de uma doença incurável mesmo, nós não temos como fugir. Nós espíritas sabemos que não podemos antecipar essa nossa ida. Nós temos que enfrentar. Não adianta querer botar panos quentes e dizer, né, que eu não vi, que eu não sei, ou que eu não posso me anular. Eu não posso olhar para dentro de mim e me anular. Isso tudo é desculpa esfarrapada. Isso mesmo, essa é a palavra correta. A gente arruma desculpa, mas olha bem, eu posso arrumar o que for. Eu posso cair na depressão, né? Eu posso tentar me anular, e a gente sabe que não vai se anular porque nós somos imortais. A vida vai continuar. E nós que temos o conhecimento que aqui nós viemos realmente limpar esse corpo perispiritual,
que nós viemos aqui para modificar o que nós ainda temos junto a esse corpo, nós vamos fugir para onde? Então, resgatar. Isso. Porque se a gente recebe um diagnóstico e o doutor vai dizer assim, ó, o caminho é esse. É um câncer, precisa ser tratado com a quimioterapia, com a radioterapia, acabou. Né? Ou o caminho é esse. Nós sempre vamos ter um caminho. Então é necessário força, é necessário confiar, é necessário ter a presença de Deus junto de nós diariamente, para que a gente enfrente essas lutas, para que a gente enfrente as dificuldades do caminho. E essa dificuldade, a maior, é essa. Para mim, pela luta e pelo caminho que eu traço, mediante ao meu corpo físico, eu vejo que a luta maior nossa ainda é essa busca pela saúde física. Essa é a luta maior. Porque as outras coisas, como diz o ditado, né, que na Terra vem, uma coisa vai trazendo outra. Né? Se eu não consigo fazer um tipo de trabalho, eu fico costureira também. Se eu não consigo fazer um tipo de trabalho, eu faço outro. Eu mudo, eu faço mudanças. Mas tem momentos que tu não consegue fazer essa mudança. Mas tu tens que enfrentar. Tu tens que ter essa força, buscar essa força, e essa força está onde? Em Deus, acima de qualquer coisa. Né? A fé e a confiança no Cristo, que é Jesus, que nós aprendemos, não é? Principalmente dentro da doutrina espírita, que é esse amigo de cada hora, de cada instante. E é principalmente aqueles seres amados, queridos, que nos propiciam essa força que nós precisamos, que é os nossos protetores, guardiões, familiares, queridos, que nos vêm nesse auxílio. Principalmente se a pessoa nunca leu, nunca foi aos livros e viu que lá Jesus disse, vá, enfrenta, porque o teu fardo nunca será mais pesado do que tu pode carregar. É isso aí. Até tem um pedacinho aqui que eu acho que nós vamos trazer para esse lado. Sendo filhos de Deus, nós fomos criados na simplicidade e ignorância, tendo como objetivo a meta, chegar à perfeição. A nossa meta é chegar à perfeição. Isso, obviamente, fazendo uso do quê? Livre-arbítrio. Chegar à perfeição com liberdade de escolha. Não é? Livre-arbítrio. E do esforço próprio, sempre contando com apoio e segurança oferecidos pelo Pai Celestial. Só que tem uma coisa, né? Liberdade, a gente sabe que a nossa liberdade ela não é total, ela é restrita, mas que não vai o Pai interferir. O meu anjo da guarda não vai interferir. Ele vai tentar fazer de tudo com certeza, né? Buzinar de um lado, do outro. Chega durante o sono, tira dali, explica. Nós voltamos para o corpo de manhã, não lembramos. Mas eles vão estar ali sempre, nos apoiando e dizendo, ó, não faz. Ó, vai, se fizer, vai dar B.O., né? Mas nós temos a liberdade, porque nós nos comprazemos. Tem tanta coisa boa na Terra, né? Tem tanta coisa prazerosa. É uma tentação, né? É uma tentação. Tem tanta tentação. E a gente vai passando, né? A gente não quer passar pela porta apertadinha. A gente quer a porta bem larga, quer tudo fácil, né? Comodidade. É, muita comida boa, muito churrasco, muita cerveja, muita coisa boa, né? Porque nós temos essa liberdade de escolher. Aí, graças a Deus, a gente vai pegando mais idade, a gente vai amadurecendo. Não, isso aqui eu não quero mais. Não, isso aqui eu não posso comer. Eu já estou há mais de anos sem glúten, sem lactose, sem leite. Mas a gente aprende a comer. Aí me contaram que no término dessa reunião maravilhosa, tem panela de sopa. A primeira coisa que eu perguntei, o que foi na sopa? É de galinha, né?
Aí ela assim, foi batatinha, foi me explicando. E eu esperando o término. Se é macarrão, acabou, eu não posso nem provar. Aí ela assim, eu fiz com arroz. Relaxei. Porque eu já vim tomar café na casa do amigo lá, que a esposa dele eu conheci desde jovenzinha, família aqui em Bombinhas. O meu trabalho ele começou com a prática do Evangelho no lar, né? Mais de 20 anos ali em Itapema. E então eu visitei muita região, já fui para muitos lugares assim para implantar Evangelho. E a casa da esposa dele foi uma delas. E aí, quando ela botou o lanchinho, eu disse assim, não como glúten. Aí eu, meu Deus, ela já não sabia mais o que fazer. Eu digo, não te preocupe, eu trouxe marmita. Eu tenho já uma marmita, onde eu vou eu levo. São sacrifícios e escolhas. Porque eu venho de uma família celíaca. Por que a Selma reencarnou lá, né? Celíaco, problema de colesterol, triglicerídeo alto e não sei mais o que, isso, né? Com os ossinhos todos já bombardeados. Porque, de repente, a Selma, um dia, não fez a escolha certa. Com certeza, não fez a escolha certa. Então, necessário estar aqui, e é o que eu peço todo dia, resignação. Resignação, aceitação, fé, que é essa certeza de que eu não estou só, de que ninguém está só. No âmbito do Código Divino, não existe privilégios a ninguém. Assim, cada criatura humana colherá o fruto daquilo que plantou, recebendo o reflexo de cada ação que praticar. Então, como eu falei para vocês e repito, com certeza, eu um dia plantei e escolhi agora. Às vezes eu digo, professor, olha assim para o companheiro, eu acho que eu escolhi muita coisa. Aí ele diz assim, não. Aí o nosso irmão, o que é que falou? Pai, não dá o fardo, o jugo que nós não podemos carregar. Então, com certeza, naquele momento eu estava bem consciente, assim como estamos todos nós. E olhando para trás, eu vou ver que eu não estou passando nada. Porque tem muitos espíritos renascendo na Terra com provas grandíssimas, vamos dizer assim, com provas de realmente resistência, persistência, né? Para superar. Então, a gente olhando, como eu disse para vocês no início, né? Ninguém entrou de cadeira de rodas, ninguém entrou tirando a perninha, né? Todo mundo está aqui, graças a Deus, né? Já mais envelhecido, respirando, né? Forte, encorajados, principalmente quem é avô, né? Quem é avó é grandioso, porque a gente se torna assim, não, é diferente de ser pai e mãe, né? Avô é avó é aquela que abraça diferente, que faz diferente e que não proíbe nada, quase nada. Não podemos ignorar a importância que se deve dar às prioridades que escolhemos para a nossa vida. Olha bem, prioridades. Não podemos ignorar a importância que a gente deve dar às nossas prioridades. O que é prioridade para nós hoje? Para mim, prioridade já de muito tempo, desde jovem, foi o trabalho que eu faço na área da mediunidade. Foi estar dentro dessa doutrina. Porque quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. É apavorante. Tu lê o livro dos Espíritos uma vez, duas, três, e tu vai ver que tu não consegue mais. Parece que tudo é novo sempre. Principalmente na área da mediunidade. Que é essa área fenomenal, né? Que a gente sabe o quanto influem os espíritos nas nossas vidas. O quanto nós influenciamos uns aos outros, tanto encarnados quanto desencarnados e assim por diante. Sendo
que, tendo a perfeição como meta a alcançar, toda a nossa caminhada na terra terá de ser feita de boas escolhas, uma vez que a paz que sonhamos e a felicidade que queremos alcançar nascerá do equilíbrio de nossas atitudes. A palavra é sempre equilíbrio. Posso comer? Posso. Posso comer tudo. Como disse Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Eu posso tudo, mas para tudo nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio em todos os âmbitos da nossa vida. Porque no momento em que nós vamos saindo fora daquele padrão que é o que nos faz bem, nós estamos fora de conexão, né? A nossa radiozinho está, entrando ali no barulhinho do chiaço. A gente não está conseguindo pegar nenhuma, não estamos conseguindo sintonizar nenhuma fala. Equilíbrio. Portanto, nossas conquistas e vitórias neste mundo se dará à medida que alcançarmos e compreendermos nossa espiritualidade. Nos espiritualizar. Nós não podemos, eu sempre digo assim, gente, principalmente nos atendimento fraterno, nós não podemos dizer hoje que nós não sabíamos. Olha o que nós temos na mão. Tu pega o celular, antigamente, eu ainda tenho um caderno de receita, gente, que era da minha mãe. Então eu faço teste, né, com a receitinha lá da internet, lá do Google, lá, e se é boa, eu escrevo no caderno. Mas olha, come bem, é bem gordinho. Olha bem, hoje nós temos informação de tudo que é tipo. A gente que estuda um pouquinho para falar assim, tipo assim, ser mais falador, né? Ou faladeira, a gente encontra tudo que é informação. Tudo. Eu estudo muito a minha problemática física, né? Então eu vou lá, e agora como nós adquirimos um aparelho de ILIB, que o ILIB é um tratamento a laser, e eu estou fazendo lá o cursinho e tal, eu vou lá, eu preciso saber onde é que fica bem direitinho os órgãos para poder trabalhar para fazer o tratamento. E aí eu fui lá, gente, tem aula de tudo que é tipo. Nós não podemos dizer que não sabíamos. A minha época, fumar era charme, gente. Vocês querem ver uma mulher dentro de um carro, né, cabelinho loiro assim, com um cigarrinho na mão. Era charme. Fumar era uma coisa... Chique. Mas era chique. Isso, usasse a palavra certa. Era chique. Hoje está no maço de cigarro as informações da causa do dano. E então a gente não pode dizer isso. A gente não pode dizer que não sabia. Tem também agora a inteligência artificial, né? Que é o chat GPT, né? Que nem fala que nós não chegamos lá ainda. Tu coloca lá, eu estava estudando para falar de Paulo, das pessoas do caminho, e aí eu estava fazendo algumas comparações, e ele me deu um relato histórico, criou um mapa, me mostrou por onde que eles passaram. Na Casa do Caminho. Na Casa do Caminho, de Isso. Pedro, e que eles tinham algumas palavras secretas, tipo peixe, para se reconhecer, porque na época eles estavam sendo perseguidos. Me deu todos os detalhes, tudo em 2 minutos. 2 minutos de pesquisa. Antigamente, imagina, você ia começar a ler e tinha que ver o autor, tinha que saber se era confiável, não sei o que. Foi a primeira casa espírita do planeta. Barça, ali a Barça. E olha a trabalheira que era, né? Faz uma pesquisa, tinha que ir para a biblioteca, pegava aqueles livros grossos até achar tudo. Era o dia inteiro, né? Pra você descobrir uma coisa. É complicado. E ele montou um mapa antigo, já com os nomes da antiguidade, como que era antes, o riozinho, tudo. Montou para mim aqui a imagem. Então, e agora nós podemos dizer, eu fiz isso porque eu não sabia. Não sabia porque não se preocupou, né? A tal da desculpa. Às vezes dá vontade de parar de estudar, né? Porque aí a gente fica na ignorância, né? E boa, né? Já não sei, né? Porque muitas vezes a palavra não afunda uma pessoa e ela não está nem percebendo. É verdade. E às vezes uma palavra maldita
mal colocada, você tem algumas reencarnações para se acertar com aquela pessoa. Ah, tá quentinho mesmo, tá bem gostoso aqui. Eu vou passar agora por uma parte onde a gente vai fazer uma reflexão diferente. Não precisa. Não liga. Não, Pode gente, abrir a não porta, O precisa. valor dela é espiritual, não te preocupe. Abre lá, acho que é melhor. É o guia guardião dela aqui. É. Esquentando muito o lugar, né? Não vai que é fria. Você gela em 5 minutos aí. Mas é bom refrescar um pouco o ambiente, até não é por gelar. Não, é que é. tem gripe, né? Tem resfriado. Circular o ar. Mas é bem bom. Então, muitos vencem no mundo obtendo. Olha bem, agora vai cair uma partezinha assim que vai fazer a gente doer um pouquinho nas costas, tá? Muitos vencem no mundo obtendo poder, glória, fortuna, destaque, fama, prestígio e muitos e tantos mais. Mas o que é que acontece? Se perdendo moralmente, pois que fazem uso dos mais sórdidos métodos para alcançarem os postos que lhes interessam. Então, quando nós estamos ainda só com essa visão material, nós passamos, a gente sabe que, acho que cada um de nós já conheceu ou conhece pessoas, né, que fazem de tudo para chegarem num certo, chamam de topo, né, de estar por cima, e a gente sabe que esse estar por cima, esse topo, vai custar muito caro. Estão dando continuidade. Esse topo é ilusório, né? Porque é infinito, né? O rico, o pobre, ele não é rico. E perante o outro, sempre tem um mais que ele. É o que ele colocou aqui, ó. Muitos vencem no mundo. São vencedores, né? Eu conheço pessoas ligadas a mim que dizem assim, ó. Não, fulano tá bem. Sempre assim. Não sabe o que está se passando lá com a família. O estar bem é só material. É porque tem um bom carro, é porque tem um bom salário. O estar bem. É o que ele falou aqui, ó. Muitos vencem no mundo obtendo o quê? Poder, glória, fortuna, destaque, fama, prestígio e tantos outros. Tem um ensinamento no Evangelho chamado Verdadeira Propriedade. Sim. Que explica bem. É bem interessante. Bem. Esses exemplos que a senhora citou aí não valem de nada no outro mundo. Nada. Vamos chegar lá. De mala vazia. Assim, o que tu trouxesse? Aí. Eu não sei qual foi a palestra que eu escutei, que tudo é registrado. Até brinco com o Osório, né? O Osório às vezes é bem pé pesado, tá? O Osório está sendo digitado lá em cima. A hora que tu for para lá pedir qualquer coisa, vai sair uma lista desse tamanho. Aí vai dizer assim, vai para reciclagem, vai aprender, eu brinco muito com ele, né? Nesse sentido. Quando alguém diz, fulano está muito bem, eu faço uma perguntinha bem pequenininha, simples. De quê? Não adianta ele ganhar o mundo e perder a vida. É isso aí. Existem as riquezas materiais e as riquezas de espírito, né? É isso aí. Aquelas que nós vamos levar é só espiritual, é só aquela que realmente tu praticou, aprendeu, é aquela que tu colocou na... É só o que somos e não o que temos, né? Verdade. Então, não raras vezes, essas pessoas, triunfam sobre a dor e o sofrimento do próximo, abrindo portas para o retorno contra si mesmos, das consequências que decorrem dos atos nefastos que difundiram, que criaram no âmbito da irresponsabilidade, alimentam o mal que, sem dúvida,
no futuro atingirá seus corações. Eu vejo muito assim, muito no Face hoje, essas instituições pedindo, né? Ajuda para cá, ajuda para lá, ajuda colar. Eu estava até na cozinha e eu comecei a reflexionar, meu Deus, quantos valores trocados nós estamos vivenciando na Terra? Um jogador de futebol custa fortuna, isso custa fortuna, aquilo. E quantas crianças, quantos seres tão necessitados de ajuda. E aquilo me veio rápido, mas aí vem assim aquela, né? Aquele outro lado que diz assim, responsabilidade de cada um, né? Todos nós somos responsáveis. Aquele que vem, aqueles que para as mãos deles vem a fortuna, vem a oportunidade de grandes ganhos, né? Materiais, a quem muito tem, muito será cobrado também. Né? A gente sabe disso. E ele aqui fala, né? Selma, é como o seu José diz, né? Falta de amor. Ah, sim. Falta de amor. E no Evangelho, o Evangelho é todo de amor. Quem conhece o Evangelho, quem vive o Evangelho, né? Tem uma largueza muito maior de toda a vida, de como enfrentar, como conhecer, né? Como enfrentar a vida. E isso é o Evangelho. Muitas e muitas religiões aplicam o Evangelho, né? Vai ter que sentir o espírito da letra, não é assim? Ah, sim. Mas nós, ainda além do Evangelho, que a nossa doutrina, ela se baseia no Evangelho. Toda a nossa doutrina é baseada no Evangelho. Tudo que tu estás colocando aí, quem estuda, quem vive o Evangelho, pode perceber exatamente isso, né? Com a largueza da nossa doutrina espiritual. É muito lindo, né? É grandioso. Então, precisamos conhecer mais o Evangelho, viver mais o Evangelho, né? Viver o Evangelho. É isso aí, é para todos Conhecendo a nós. nossa doutrina, estamos aí. Essa parte aqui, ela mexeu muito comigo quando diz assim, ó, não raras vezes eles triunfam, né, sobre a dor do próximo, sobre a dor e o sofrimento do outro. E quantas pessoas que a gente vê crescer deixando outros passando fome. Quer dizer, crescer no sentido, né, adquirir, conquistar coisas materiais, né. Eu já vivi uma situação bem delicada, porque eu fui dona de comércio. A primeira gráfica ali de Itapema, a época da tipografia foi nossa ali. E eu passei, na época, uma dificuldade muito grande dentro do comércio. De ver pais de famílias, pessoas abrindo restaurante, aquela coisa toda dentro da área comercial, e pessoas que faziam serviço Teve uma época até que teve uma família que, por intermédio de outra pessoa, ela disse, olha, essa família está passando fome, porque a pessoa que fez o serviço, aliás, a pessoa ao qual ele fez o serviço não pagou e ele está correndo atrás e não tem jeito de receber. E eram tudo pessoas abonadas, tá? Eu fui uma pessoa que me humilhei muito nesse sentido. De dizer assim, chegar, fazer uma cobrança e ter que acompanhar até o banco, chegar lá, arrumar uma desculpa e me mandar embora. Então, assim, ó, eu já fiquei dessa parte aqui, por isso que mexeu muito comigo. É ver, né, pais de família, às vezes a família passando fome, e o outro lá com tudo, com dinheiro na mão e realmente não ressarcir o que o outro tem, quer dizer assim, ó, o que é do outro, né? O que é do outro. Isso tem um nome. Ganância. Ganância e maldade também. Porque uma pessoa de coração, de amor no coração, não vai fazer isso com o próximo, né, meu amigo? É muito triste. Mas aí não tem a questão das provações que as pessoas precisam passar talvez por isso. Aí é que tá. Nós aqui não sabemos o que nós fizemos em outras encarnações.
Talvez nós fizemos até pior do que esses que estão fazendo com eles hoje. Mas nós temos que entender uma coisa, gente. Ó. O que a gente aprende na doutrina? O que os Espíritos vêm trazer para nós? Ninguém renasce para fazer o mal. Ninguém renasce para enganar ninguém. Ninguém renasce para fracassar na reencarnação. Lógico que a espiritualidade vai aproveitar aquele momento, né? Aquela situação para que o outro seja provado. Mas não precisava, porque nós somos filhos do amor. Nós somos filhos do amor. Nós não precisamos sofrer. Mas nós viemos e não acertamos de novo. Viemos e não acertamos. O Cristo acho que já está cansadinho de nós, por isso que nós estamos tudo aqui, ó, reunidos nesse calor aqui, né? Para estarmos aprendendo. Porque nós já fomos chamados muitas vezes. Então, ninguém vem para cá. É triste. Eu me entristeço de ver um irmão que pode, que tem tudo na mão para fazer as coisas e não faz acontecer. Hoje, nós temos uma casa espírita, eu acho que o pessoal aqui tem alguns que conhecem, tem uma casa espírita federada em Itajaí, chamada Paz e Harmonia, tá? Uma casa de 30 anos, olha, mais de 30 anos. Ela tinha uma creche, tá? Que atendia quase 200 crianças na época. Eles transformaram, quem assumiu, no final, eles transformaram, olha só, a creche era do departamento da Casa Espírita, era do departamento social da Casa Espírita. Eles pegaram a Casa Espírita e colocaram na documentação dela, isso, como a Casa Espírita como departamento da creche. E hoje a casa ficou toda enrolada, tem dívida federal, inclusive, porque eles tocavam, é aquela história assim, ó, né? Nós viemos, olha só que missão, tá? Então, foi colocado dentro da creche, não tinha mais nem voluntário, era tudo empregado, todo mundo queria ganhar. Faliu a creche, a Casa Espírita, de certa forma, faliu. A casa estava 3 anos fechada, gente. 3 anos, tá? E vocês vão lá conhecer o espaço físico da casa, que foi uma doação da vizinha do lado, que trabalhava com sopão, um anjo, né? Que veio para a terra para doar aquilo ali para a Casa Espírita. E o que aconteceu? A casa estava fechada durante 3 anos e estavam vendendo a casa, porque é patrimônio próprio. Nesse movimento todo, tentaram fazer uma nova diretoria para poder vender a casa. Aí quem é que foram procurar? O Osório. Porque o Osório, eu acho que na época fez parte da casa, e a outra pessoa que estava era meu companheiro na época. E daí o que fizemos? Seguramos a casa. Fizemos um mutirão, nós daqui de Itapema, fizemos um mutirão e dali pintar cadeira e arrumar. Hoje a casa tem atividade de segunda a sábado. Hoje a casa está sendo ainda, a parte burocrática ali, a papelada, ela ainda está passando pela mão de advogado e tal, para a gente rever essa situação. A casa é federada, tá? Criaturas que vieram para o mundo para fazer isso. Pessoas, inclusive, a pessoa a pessoa que era, na época, o cabeça dessa situação, que estava, né, na diretoria, era uma pessoa formada, era uma pessoa com intelecto bem desenvolvido, e a casa acabou como acabou. Hoje ela está lá, porque, olha, eu penso no trabalho da espiritualidade, para que essa casa hoje estivesse ativa. E já aconteceu várias situações lá de o mundo espiritual querer derrubar, destruir a casa. E graças a Deus hoje a casa está. Eles estão dentro do movimento da arte espírita. Eu não sei se vocês fazem tem esse contato com a federação, né? Inclusive teve a 49ª Jornada Espírita lá em Itajaí. A gente esteve presente e reencontrou as pessoas.
Porque como a gente está ligado lá e a casa é federada, a gente está dentro desse movimento. A gente não consegue. É aquilo que nós estávamos falando agora, né? Que a nossa irmã trouxe para nós. Será que vieram aqui para isso? Olha a tarefa que trouxeram para cá, para esse movimento espírita, gente. E aí, as pessoas que hoje dirigem lá, a maioria veio do Rio, toda gente de fora, que vieram residir em Itajaí e hoje são as pessoas que estão dirigindo a casa. A casa já tem, nós implantamos evangelização infantil. Hoje a casa já tem evangelização nos sábados, estão agrupando para ter a juventude e a casa está indo. Tem 2 trabalhos na área da mediunidade, tem estudo, nós ainda temos uma atividade lá que é às quarta-feiras à tarde. Eu implantei o evangelho, agora passei o evangelho, eu faço os atendimentos fraternos da tarde. Mas agora eu digo para a turma assim, ó, como eu ando muito adoentada, eu digo para eles assim, olha, chega ali, a gente faz a irradiação às 7 horas, participa da irradiação. Gente, o nosso turno terminou. Tchau. Eu vou para casa assistir a palestra em casa, online, né? Quer dizer, pelo YouTube. Selma, eu, graças a Deus, eu adotei uma frase que eu li num livro, num pedacinho de papel aí qualquer. Uhum. Eu li e aquilo me gravou na cabeça. Graças a Deus que eu sou aprendiz de espírita. Que bom que nós somos aprendizes. Nós somos ainda, meu irmão. Nós somos. E aí a gente depara com esse tipo de gente que vieram do Rio de Janeiro, não estava se preocupando com quem estava lá sendo atendido. Quantas crianças que estavam sendo atendidas. Não, o negócio deles era, eu vim para cá porque eu sou bom. Bom para quê? Para infernizar a vida dos outros? Está tudo no caixãozinho dele lá, na caixinha Mas eu sempre digo assim, ó, não nos preocupamos, né? A oportunidade vem para todos, né? Vem. A oportunidade está aqui para todos nós. Agora vamos ver o que fizemos com isso aqui, ó. Eu peguei a minha parte em vida do meu terreno lá da minha casa, eu disse, ó, essa partezinha aqui é para vocês, para os 2 filhos, né? Que foi herança ali dos avós. Essa parte aqui é da casa espírita. Nós já estamos fazendo uso campeão já, da casa espírita. E esse aqui é o meu legado na terra. Eu quero deixar aqui. E eu o que vou fazer? O que nós vamos levar? Eu não sei o que eu vou fazer. O que tu faz? Tu já estás fazendo muito aqui, olha que grandeza. Não, mas nós vamos emendar mais agora. Emenda tudo, porque nós começamos assim também. Hoje está coberto até o portão. Por isso eu peço sempre para eles, para virem para cá, para a gente ter serenidade naquilo que faz. Vamos fazer tudo com serenidade, não vamos estar explodindo. Não, é tudo aos poucos. Sempre coloca uma coisa para ti, começa lá, tá? Então tu fala toda noite com eles, ó, passa aí já o que está dentro dos papelzinhos de vocês para mim, porque já vamos passando aqui. Vamos colar, né? Tens tempo ainda? Eu espero que sim. Eu vou pegar a minha cola aqui. Nós vamos fazer muitos passeios de ambulância ainda. Ó, eu fiz bastante também, eu sou viúva do primeiro. Passeio de ambulância é bom. Não, e pior que o meu passeio, sabe como é que era? Existia uma ambulância em Itapema, Gente, toda vez que ela pegava um buraco, aquela parte da cabeça do doente ia para baixo. E eu segurando a porta até Itajaí, no Marieta. E hoje, né, olha quanta coisa que nós estamos vindo. Eu me impressionei quando eu vim para cá. Porque fazia muito tempo que eu não vinha para cá, para Bombinhas, eu e o esposo. Eu disse, meu Deus, como cresceu, tá igual Itapema, igual tudo que é cidade, né? Porque Penha é outra Itapema, que está se elevando também. Eu vou dar uma terminadinha na minha cola, eu não sei a hora, não quero prender vocês, ninguém, 8h28. Agora. Até uns meia hora. Então tá bom. Então daí vamos para uma parte assim, vem uma parte ruim e uma parte boa. Ganham o mundo físico, essas pessoas. Elas ganham o mundo físico, mas fracassam nas esferas espirituais. Ostentam troféus e estandartes terreno,
para depois aflitivamente gemerem nas paragens do espírito. Quer mais? Não, né? Não precisa nem dizer nada, né? Gemerem. Olha o sofrimento e a dor dessas pessoas que infelizmente estão fracassando. E não precisa dizer o quanto nós temos, né? Dentro da nossa... Nós não temos que falar só daqui, da nossa partezinha aqui. Nós temos que falar do nosso globo, nossa terra, nossa mãe terra. Olha quantas criaturas, né? Direcionando nações que continuam fracassando. Quantos? E aí gemerem nas paragens do espírito. Atualmente, com tantas informações e esclarecimentos, não se pode mais negar que somos espíritos eternos, imortais, e que a presente existência terrena, que é essa, é apenas uma pequena etapa da nossa longa jornada evolutiva. Isso aqui é um pedacinho. Sabe com o que eu comparo isso? Com as escolas de samba. Escola de samba, porque eu vivi lá no Rio. Lá também você vê gente que dá a vida para desfilar em escola de samba. Tanto homens quanto mulheres. Sim. Tem homens que vão para lá para ganhar. Os carnavalescos, eles vão para tirar dinheiro, para usufruir daquilo. E outros vão para lá porque querem ver a escola só porque os outros dizem que é bonito, é bom, sai na TV em primeiro lugar. Eles querem estar lá na frente brilhando. Quando chega 3 dias depois daquele desfile, tem quantos daqueles que estão lá assim? Ai, meu Deus. Cristo. Como é que eu vou pagar minhas contas agora? Eu vivi lá e eu sei como é que é. É triste, Então, mas ainda vai continuar por muito tempo ainda. É tudo uma ilusão muito grande e bem fabricada pelo Rei Capeta lá. Porque é triste. É triste ver o que tem pessoas lá que sofrem por causa do carnaval. Mas não é só o carnaval, né? Meu Deus, Futebol agora também, né? Infelizmente. Tem muita coisa no mundo ainda, muitos valores trocados, não é? Então, no entanto, infelizmente ainda vemos criaturas fazendo uso de seus dias como se fossem os últimos da sua vida, se esforçando para extrair deles todo tipo de prazer e de satisfação possíveis, que é o que tu falou, mesmo que para isso tenham que ferir princípios da dignidade, nobreza e honradez. A tua colocação, não é? Selma, eu acredito assim que essas pessoas, elas não têm noção de Deus, não sabem as leis de Deus, a lei de causa e efeito, não é? Porque se elas soubessem dessas coisas, se elas acreditassem em Deus mesmo, bom, né, justo, e que existem essas leis que nós conhecemos, não fariam essas coisas. É que eles não conhecem. Tu acha que eles conhecem? Não, né? É que segundo a espiritualidade, para nós estamos mais perto do começo do que do fim. Então, nós ainda estamos muito primitivos ainda. Tem criatura que ainda está mais no instinto que no sentimento, né? Então a gente tem que entender. A maioria. A maioria não. Caverna, né? É um terço da população é religiosa. Quer Mas dizer, religiosa, mas Mas é uma fé dois cega. terços que não são. Não entende nada do Tem que a religiosidade hipócrita. né, no é meio uma de coisa tudo. absurda. Não, Parece que nós estamos naquela Não tem época ainda progresso. que Jesus disse no fim, né? Eles não sabem o que fazem. bem Né? isso. Bem assim, ainda estamos assim. Obviamente, é um terrível engano acreditar que alguns fugidios momentos de suposta felicidade aqui na Terra, conseguidos a qualquer custo, poderão contribuir para que cheguemos à perfeição espiritual a que estamos destinados pelas sábias e justas leis de Deus. Fugidios. Né?
Que a verdadeira felicidade, disse Jesus, não é deste mundo, mas nós podemos viver muito bem aqui e termos grandes momentos. Né? Essa foi a palavra que teu ex disse para mim uma vez quando eu perguntei para ele. E quando é que eu vou ser feliz? O que ele disse? O que ele disse? Eu nunca esqueço. Óbvio. O baixinho, ele era sábio. Ele Era dizia, bastante. amigo, enquanto tu tiver coisas pesadas lá dentro daquela gaveta, tu não vai conseguir abrir ela para tirar. É verdade. A tua gaveta tem que estar bem lubrificada, com tudo que é carinho que tu puder fazer pelos outros, o amor que tu puder botar no trilho dos outros, aquilo vai lubrificar a tua gaveta para tu poder abrir. Ele já está do outro lado. Já. Que bom que tu sabia. Mas... Conhece bem. E tu sabes que tem colocações das pessoas pra gente que marca? Tu nunca mais esquece? Sim. Tem colocações que marca pra gente, né? Não tenhais qualquer dúvida, a nossa verdadeira e definitiva felicidade nascerá da felicidade que nós plantarmos nos corações alheios. Foi por isso que Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros. Dois amantes amados têm muito mais força do que um. Esse um pode ser feliz como for, ele pode irradiar, mas ele não vai conseguir irradiar como dois. A nossa irmã, quando chegou aqui, ela não está aqui, né? Ela disse para mim assim, ó, quando ela me levou ali na salinha, né, de atendimento, não tem palavras para expressar um bem que a gente oferece para o outro. Não tem palavras. E a gente sabe que aliviou, que confortou, que realmente fez o bem. Eu sempre digo lá na casa, né, pro pessoal, eles estão pegando direto no meu pé por causa da minha saúde, né? Aí eu digo assim, mas não adianta, cara. Se eu não fizer isso, eu não me sinto viva. E aí eu fico, né, arrumando desculpa. Tu não tens que arrumar mais desculpa, tu tens que dar, não é isso que a gente aprende, a gente dá o que tem. Mas eu tenho muita coisa, o corpo é que não está ajudando. E assim, porque não tem palavras. O sentimento que é tu confortar outra pessoa, tu dizer uma palavra para ela e aquilo modificar a vida dela. Ou tu passar uma energia para ela e ela sair dali curada, aliviada. E é o que ele falou aqui, né? Não tenhais qualquer dúvida, a nossa verdadeira e definitiva felicidade nascerá da felicidade que nós plantarmos nos corações alheios. É aquilo que nós dermos para o outro, né? E você sabe que tem muita gente que está fazendo aquele trabalho lá e não sabe do valor que ele está passando para a pessoa. É isso aí. A gente não tem noção, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Se a gente analisar, a gente não faz nada. É eles que fazem pela gente. É eles que fazem pra gente. Mas você é só o portador. É, só. De uma forma bem simples, o que rege o universo é o amor. Então, hierarquicamente, quem ama mais é quem está mais próximo de compreender Deus. E como que a gente prova, né? A gente já falou várias vezes aqui, como que a gente coloca esse amor em ação? Caridade. Então, você está colocando o teu amor em ação. Por isso que tem o fora da caridade não há salvação. Porque quando você está fazendo a caridade, você está de fato praticando o amor, que é a lei do universo, que é a lei que rege todos as dimensões e os planos. Então, se você só fala de amor, né, e não coloca em prática, na verdade você não está vivendo essa lei divina universal. É o bem que tu oferece, tu recebe. Não tenhamos a ilusão, não acreditemos que todas as vitórias obtidas no mundo físico nos asseguram uma boa posição no mundo espiritual. Mas sim, somente aquelas que tiverem como proposta a nossa melhoria interior, aquelas que nos ajudarem no combate ao orgulho e egoísmo, que tantos males e prejuízos
tem nos causado. Assim, nos preocupemos, a exemplo de Jesus, em vencer o mundo e não a qualquer custo vencer o mundo. Isso é grandioso, né? Tem mais algum tempo ainda? Sim, até 20 minutos. Até 20 minutinhos. Até Pode ir. 9 horas. Eu trouxe aqui um trechinho do Evangelho bem interessante que eu complemento aqui. Motivos de resignação. Poxa, está até gravado. Eu rabisco tudo. São as palavras que tem que traz, as palavras mais fortes, né? É que esse aqui, eu comprei esse Evangelho. Vocês já ouviram falar da pomada do vovô Pedro? Sim. Já ouviram falar? Usei Eu muito. fui para a fabricação dessa pomada. Gente, foi a melhor experiência que eu vivi. Assim, depois de... Porque a gente, quando começa muito jovenzinha, a gente vai passando por muita coisa, né? A nossa casa foi convidada lá naquela casa de Araquari. Eu esqueci o nome lá, é uma casa bem grande ali em Araquari. Eles têm... Linda, maravilhosa aquela casa. Eles têm tudo que é tipo de tratamento. É grandioso. E a maior experiência que eu vivi, porque eu dormi na casa. Nós chegamos lá, era para mim e para o presidente da casa ir. Aí o presidente da casa houve não era para ele ir. Então houve lá os transtornos. Aí essa senhora que mora praticamente lá com a gente, eu convidei ela, disse, Sônia, vamos, porque é uma experiência única. E nós fomos para a fabricação dessa pomada. E nós dormimos lá. Então ficamos porque eles têm sala de tratamento e tem as macas bem altas, nós dormimos em 3 ou 4, em 4. Tinha 4 macas, nós dormimos. Eu tive uma experiência em desdobramento. Fora do corpo, eu vi as entidades buscando na mata toda aquela... Essência. O que eles trazem da mata para fazer a pomada. E nós... Porque assim, quem é convidado... Era muita gente. Quem é convidado... E porque eles assim, tem uma sala enorme, onde só mesas compridas. Então assim, essa mesa aqui só esteriliza o potinho. Essa mesa põe, vamos dizer assim, cada mesa tem uma atividade, né? E música o tempo todo, toquinha, avental, sabe? E tu não participa da fabricação. Quando tu estás lá num movimento, fazendo a tua parte ali, né? Um embala, outro bota o rótulo, outro, cada um tem uma atividade. Mas é uma mesa que só fica esses e já vai passando. E termina lá já encaixado. Já vai para a caixinha. Então, cada um pode, daqueles participantes, de ir lá mexer a pomada. E eu fiquei louca. Eu já fiquei só olhando para lá, né? Porque tinha aqueles que doavam energia, eles revezavam, né? A doação de energia. E eu, louca de vontade de entrar lá para ver o bendito do tacho da pomada. Gente, é maravilhoso. Era uma coisa enorme, assim. Enorme. Aí tu pegava assim, é pesado pra caramba. Eu só dei umas 2 viradinhas só para sentir. A energia é tanta no ambiente, é tanta, a gente não tem ideia. Então, a espiritualidade, ela fez toda uma coleta na mata, na natureza, para trazer para ali, para aquele ambiente. Trazer as essências para fazer a pomada do vovô Pedro. Para fazer a pomada. Aí nós ganhamos, se vocês precisarem de alguma, eu cedo para vocês. Porque nós ganhamos algumas caixas. Porque cada casa que participava ganhava as caixas, né, da pomada do vovô. E eu tenho essa pomada para tudo, querida, tudo. Eu tenho a história dela que eu recebi, né? A história dela tem na internet se tu procurar. Já botei aqui para não esquecer. A história da pomada do vovô Pedro. Então assim, é para qualquer coisa. Aí tem umas palavras que quando tu Só que doa tem um pomada, pagamento. Tem um pagamento. Deus lhe pague.
Deus lhe pague. Cada vez que dá uma pomada, tu diz, Posso Deus falar lhe uma pague. coisa? Eu faço também tanto a pomada como o óleo, tanto de arruda para varize e da erva balereira para dores, Sim. né? E quando eu estou fazendo, eu sinto a energia, eles trabalhando, fazendo aquilo. Sim. Eu sinto, e é muito Não, mas forte. isso é natural, é natural. Ali na nossa casa, eu acho que a maioria conhece, né? A gente tem um trabalho médico espiritual. Na realidade, assim, ó, esse trabalho com a espiritualidade, eu estava na Umbanda ainda, quando uma entidade veio, mandou eu estudar doutrina, e falou assim, ó, nós fazemos parte de uma equipe que trabalha no hospital, num plano espiritual, que é o Hospital de Luz Casa Fraterna. E temos a equipe do doutor, e falou o nome dele. Então, lá na Umbanda, eu nunca tive acesso. Eu só sabia que essa entidade que fazia acolhimento às pessoas enfermas, mandava as pessoas se prepararem em casa, que elas iam receber o atendimento dentro do lar deles. Eu nunca tive contato. Quando a espiritualidade, eu veio, depois de 3 meses, depois de 2 meses, eu sei que a hora que eu estava meio recuperadinha, a espiritualidade chegou e disse, agora está na hora de implantar a doutrina. Aí eu comecei a fazer todo o movimento para preparar a casa para receber a doutrina. Aí nessa época, meu Deus, me deu uma fugida. Quando dá uma fugida assim, era para me ficar calada. Nós estávamos falando da pomada do vovô Pedro. Da pomada ela, do vovô. A dona Teresa falou que faz em casa, da energia que ela sente. Sim. Daí a equipe, aí chegou, aí a espiritualidade, o nome da casa foi a espiritualidade que passou, tudo foi a espiritualidade que passou. E eles disseram que a nossa casa sempre esteve ligada, isso há 40 e poucos anos atrás, esse trabalho, tu vê só, lá na Umbanda. A espiritualidade, a casa está ligada a um hospital no plano espiritual. Então nós precisamos de 4 macas. E durante aquele trabalho de maca, ali bem no iniciozinho, tipo vocês, só que a gente já tinha 4. Tinha médio que via a espiritualidade trazendo toda essa essência, toda essa, como é que a gente diz? Da natureza para os tratamentos ali. Bem interessante. Mas lá na casa de Araquari, a casa é enorme, é gigantesca, o trabalho deles é fenomenal lá. Então, assim, ó, se vocês precisarem, a gente pode encaminhar algumas pomadas para vocês. Agora eu vou... Quero fazer uma pergunta antes. Você falou que eles encaminharam você para isso, para aquilo. Não, para mexer o Você está bem, não está? Então, por que você não quer uma casa que não seja federada? Para a federação ficar dando as diretrizes para vocês. Por que nós não queremos uma casa federada? Por que vocês só querem uma casa federada? Não, a nossa casa aqui não é federada. Ah, não é federada? Não, nem vai ser. Casa federada. Ah, tá. Então tá Nem certo. vai ser. Ó, aqui, ó. Entendeu errado. Nem vai ser. Aquela casa é porque já era há mais de 30 anos atrás. E as pessoas que entraram lá, por incrível que pareça, são pessoas que estão entraram dentro do movimento, principalmente da arte espírita. Eles tocam, eles têm aquela... Como é que a gente diz? Não é orquestra? Conjunto? Não, não é orquestra. É um conjunto, né? É um grupo de... Banda, tipo uma banda assim. Eles fazem parte de todo o movimento. Mas não é a minha praia. A minha praia é aqui. A minha praia é da área médica. Selma, vovô Pedro, não sei se falasse que eu estava lá no banheiro, né? Vovô Pedro é o pseudônimo de Mesmer, né? A pomada a receita dele, né? Aí tu me pegou agora. Eu sei 2 livros que eu já li. Maravilhoso. Mas tem na internet desde que foi iniciado. Tem tudo na internet. Tem toda a explicaçãozinha. É maravilhoso. A espiritualidade faz coisas grandiosas, né? Eu vou trazer aqui umas colocaçãozinhas aqui do Evangelho que eu grafei. Então diz assim, ó. A senhora quer uma, pode levar. Deveis... Não.
pagamento não é obrigado. Não. Tá quase, tá chegando. Deus lhe pague. Tá quente. Deus lhe pague. Quem tem que dizer Deus lhe pague é nós que damos. É nós que doamos é que dizemos Deus lhe pague. Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Quem é que se sente feliz? Se não estão se sentindo, vamos começar a nos sentir. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Isso é primeiro para mim, depois é para vocês. Eu tenho a experiência que eu passei um momento muito difícil e eu tenho também umas conversas aí desde os 14 anos com meu amigo imaginário. E teve um momento desses aí que eu falei, não, mas não é possível que tá tão difícil, né? Não tava aceitando, né? E aí veio me falando, né? Você implorou para passar por isso. Você implorou para passar por essa situação. Então, às vezes o sofrimento, né, que a gente passa, nós mesmos solicitamos que passasse por essa prova e infelizmente a gente não lembra. E eu tinha implorado para passar. Mas todos nós. Aquela história de filho de e a gente começa a que eu não pedi para nascer é o maior engano. Aí tu começa a discutir mentira, eu não pedi isso não. Aí o Osório tem o hábito de dizer, não, tu não pediu, tu implorou. Isso. Principalmente para os filhos, né? Aqui no Consolador tem uma colocaçãozinha aqui. Eu vou ler a 240, que diz assim, ó, de algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Parcial. Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe. Se todos nós temos a noção de felicidade, é sinal que a felicidade existe. E espera as almas em alguma parte. Ela existe. Ela vai nos esperar, nós almas, em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe da Terra, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas, somos nós, e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura... Ai, que lindo isso aqui, ó. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Olha que coisa grande, gente. Nós estamos em construção. E essa construção não é só nesse momento que nós estamos aqui reunidos. Não é nesse momento que nós viemos nos doar na casa espírita. Esse momento é cada instante da nossa existência. Principalmente quando a gente acorda. Eu tenho uns desdobramentos muito conscientes, assim. Então, eu quando acordo, eu digo assim, meu Deus, eu estou reencarnada ainda. Eu fico batendo. Aí eu olho direto para o Osório. Não, o Osório está aqui do lado. É cada instante da gente praticar aquilo que Jesus espera
que a gente faça hoje, agora. Esse negócio de dizer assim, ó, eu vou só deixar de fumar na outra reencarnação, eu vou só deixar isso na outra reencarnação. Nós estamos na oportunidade, é nesse momento. E não é os vícios só dessa natureza, são outros vícios, né? De falar demais, de pensar bobagem demais, de desejar para o outro que não deve, é um monte de coisinhas que a gente vai aprendendo dentro da doutrina, que a gente vai aprendendo com Jesus. Porque não existe doutrina que fale tanto, que estude, que traga de tudo que é forma para nós, os ensinamentos do Mestre. Porque hoje nós já temos capacidade de compreender. Hoje nós não precisamos mais ler as parábolas. Hoje nós precisamos praticá-las. Porque é isso que ele espera de nós. Se hoje essa casa está sendo formada, se hoje existem pessoas aqui se reunindo com esse calor humano, é porque nós estamos sendo chamados. Não para praticar aqui dentro, para praticar lá fora. Para praticar lá dentro do nosso lar, junto aos nossos familiares. Aprendendo a dizer que ama. Aprendendo a respeitar as ideias, a concepção do outro. Aprendendo a ser fiel. Não tem aquelas palavrinhas que a gente encontra atrás dos caminhões para a gente ser fiel a Deus? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele Aí espera. eu pergunto para ele, Deus é fiel, e você é fiel a Deus? Pois é. É isso aí. E nós estamos sendo fiéis. E onde está a nossa fidelidade, né? A nossa resposta para Ele todos os dias. Porque ler e até compreender é uma coisa. Agora, praticar é outra. Eu falei muito e eu já estou com a minha gargantinha seca, meu perninha, não tem aquela brincadeira do pintinho lá, que o pintinho, estou cansadinho. Então, Quer a cadeira? eu espero... Depois eu sento, meu amigo, obrigada. Eu espero que essa mensagem, né, que essas palavras, que com certeza não são só minhas, possa tocar todos os nossos corações. Porque a gente aprende que o expositor espírita, que eu não me considero, não é bem o meu vamos dizer assim, né, onde eu me coloco, que o meu trabalho sempre foi na área da mediunidade. Mas eu aprendi uma coisa até com o baixinho lá, né, uma coisa que foi, ele me marcou muito, uma colocação que ele fez uma vez numa palestra, e Jesus disse assim, ide todos vós e pregai em meu nome. Então, dali para frente, eu comecei a me ver diferente. Por que eu não posso estender um pouquinho mais daquilo que eu aprendi, daquilo que eu conheço, né? Daquilo que eu já consigo vivenciar? Porque se eu estou falando aqui é porque eu já estou conseguindo vivenciar um pouquinho desses ensinamentos. Praticar o bem, o amor e a caridade não é tão trabalhoso assim. Falta aqui acessar o botãozinho da vontade e querer fazer. Que Deus abençoe a nós todos, né? Que abençoe vocês, cada um na sua tarefa aqui na Terra, né? E que a gente possa lá fora exemplificar. Porque o verdadeiro espírita é aquele que luta todo dia para conter as suas tendências. E para nós podermos ajudar o que está ao nosso redor, é necessário exemplificarmos. Se nós não exemplificar, querido, se nós dizer assim, faz o que eu, né, faz o que eu digo e não faço o que eu faço, isso aí é só conversa jogada fora. É necessário a gente exemplificar. Eu tenho um exemplo, vou usar uma frase dele. Quem quiser ser espírita, que seja um bom espírita, porque ele vai servir de espelho para muitas pessoas que estão na corda bamba e não sabem para onde ir.
E ele olhando para um bom espírita, ele sabe onde é que ele vai. Muito bem. Muito bem, como é que vocês terminam essa roda de conversa agora de vocês? Fiquem à vontade, porque é a primeira vez que eu participo. Fiquei muito